Sejam bem-vindos ao Papo de Engenharia, o podcast da Engenharia Diagnóstica. E hoje a gente trouxe mais um tema relevante para o nosso podcast. A gente vai falar sobre fundações, as fundações que transformam a construção. E para esse tema que é tão relevante para a engenharia civil, eu trouxe um convidado que domina esse assunto. Ele é engenheiro civil, especialista em gestão de obras, de fundação, geotecnia e estrutura. Ele é docente da engenharia civil e ele é supervisor de uma construtora de grande porte aqui em Alagoas. Seja bem-vindo, Jonso Pinto, ao Papo de Engenharia. Renata, tudo bem? Mais uma vez é uma satisfação estar aqui com você. Eu acho que é a segunda vez, né, hoje. A gente volta a conversar novamente, né? A primeira vez falamos um pouco sobre gestão de obras, questão de liderança. E hoje estou aqui de volta, né? Obrigado pelo convite, para falar um pouco sobre fundações, falar um pouco do Jonso, né? Quem é o Jonso, qual é a perspectiva, né, que a gente tem aí para o futuro. E vamos nessa. Vamos Jonso. Muito feliz, Jonso, de lhe ter aqui comigo no Papo de Engenharia. Eu acho que faz mais de um ano que a gente gravou. E agora está com essa roupagem nova do Papo de Engenharia, né? Que antes foi comigo e Jaelson, não foi isso? Isso, foi você. Hoje é só comigo, é o Papo de Engenharia com Renata Gomes. E eu não poderia deixar de bater esse papo com você. E antes, Jonso, da gente conversar, falar sobre essa sua área que atualmente você está dominando, que você está apaixonado, né? Que é essa parte de fundações, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é Jonso Pinto. Jonso é engenheiro. Como foi que você chegou a querer ser engenheiro? Fala um pouquinho aqui para a gente. Por incrível que pareça, né? Acho que é o destino, né? Só Deus, né, sabe responder isso. Mas eu sempre estudei, né, para fazer medicina. E aí fiz o meu primeiro vestibular de medicina. Foi mesmo, já. Meu primeiro vestibular de medicina eu perdi. E aí desanimei um pouco. E aí veio uma irmã minha e me incentivou. Disse, não, você gosta muito de cálculo, você vai fazer engenharia. E fez a minha matrícula no vestibular de engenharia. Fui, passei. E aí comecei a cursar, né, engenharia civil. Me identifiquei com a engenharia, eu amo a engenharia, eu gosto do que faço, né? E graças a Deus, né? Hoje, né, estou na profissão que realmente é a profissão que eu me identifico, né? Sou docente, né? Sou professor de engenharia há 23 anos, né? Lecionando várias disciplinas na faculdade, né? Então, e também trabalhando dentro da construção civil, né, há 23 anos, executando obras verticais, né, obras de médio e grande porte. E aí, estamos lá, vamos nessa. Quer dizer que você é engenheiro, deva a sua irmã. Diga aí. Mas você não deixa de ser um doutor, né? Que você, de vez de ser doutor de pessoas, você é doutor das construções, não é isso, Jonso? Doutor das construções. O médico das construções. O médico das construções. Que bom, Jonso. E feliz a gente, né, por ter você como um colega de profissão, um profissional tão competente, tão estudioso, né, que ama o que faz, né? Eu acho que o importante é a gente fazer o que ama, né, Jonso? Com certeza. Porque aí tudo vai fluindo e torna a vida da gente mais leve. Mais leve, né? Você se sente bem com o que você faz. Exatamente. Aí Jonso se formou em engenharia. E Jonso passou por várias fases de obra até chegar hoje para ser supervisor, e você com essa especialidade na parte de fundações, né? Que eu vejo, né? A gente atua juntos, eu vejo o quanto você é apaixonado por essa fase de obra, a fase de fundações. Aí eu quero que você conte um pouquinho dessa sua trajetória. Você se formando em engenharia, começando a atuar na engenharia, até chegar nessa parte de especialista em fundações, Jonso. Quando eu me formei, eu sempre gostei de estrutura, né? Então, quando você se forma, acho que é todo aluno de engenharia, mundo, né, quando se forma, quando começa a estudar ali estruturas de concreto 1, estruturas de concreto 2, então ele já começa a pensar o seguinte, vou ser projetista de estrutura. E aí, eu sempre gostei dessa parte de estrutura e gostava muito também da parte de execução.
Quando eu me formei, né, fiz a minha primeira especialização na área de estrutura, né? Também sou especialista em sistemas construtivos e estruturais, a parte de reforço estrutural, né, essa parte construtiva, né? E comecei a trabalhar com a execução de obras verticais, né? Onde a empresa que eu trabalhei, né, foi a Construtora Penedo, né? Passei 12 anos, né, na Construtora Penedo, lá atuando como diretor técnico na Penedo, né? Quantos anos, já? 12 anos na Penedo. E após, né, um período, aí fui para a Construtora Colil, né, na qual desde 2016 eu estou na Colil, né, e hoje como supervisor. E assim, graças a Deus, né, hoje eu faço o que eu gosto, né, fundações, né, foi um desafio para mim, né, porque eu sempre gostei da parte de fundações, porque eu acho que é primordial, né. Eu acho que fundações é a base da edificação, né, onde você está nascendo estou nascendo com uma criança já, né. Então ali é onde está tudo, ali na parte de fundação. Né? E fundação é muito difícil, porque você não sabe, né, o que está embaixo do solo, você não conhece, né. Então assim, eu sempre gostei dessa parte de fundação. Então todo empreendimento eu sempre coloquei na minha cabeça, olha, se for para nascer, ele vai ter que nascer comigo. Tá. Então assim, desde a locação até a execução da fundação, estrutura, eu gosto muito de participar, que eu acho que é a parte que você tem que ter a maior responsabilidade. Né? Eu sempre, nos meus bate-papo, eu sempre costumo dizer o seguinte, que a responsabilidade do engenheiro é muito grande. Né? Então, o engenheiro ele não pode errar. Né? Se ele errar, ele coloca várias vidas, né, em risco. E aí é famílias, né? Então já é diferente de um médico. O médico, se ele errar ali, ele vai tirar uma vida, o engenheiro não. Ele pode tirar centenas, dezenas, né, de vidas. Então, assim, eu tenho isso em mim, e a responsabilidade, né? Você saber o seguinte, que se você conseguir sair da fundação de forma correta, a edificação ela vai seguir, né, ali na verticalidade corretamente. Então, assim, fundação é primordial, tá? Gosto muito Em 2002, passei, Renata, 22 anos ensinando tudo de águas. E sempre gostei de estrutura. Eu conheci você assim. Você me conheceu com água, né? E sempre gostei de estrutura, né? Sempre gostei da parte de estrutura, sempre gostei da parte de fundações, mas execução. A minha vida era executar, mas acompanhava muito o projeto. Né? Então, na minha fase da Construtora Penedo, toda a parte de projeto, tudo era, né, compatibilizado por mim, né? Vinha arquitetura, eu compatibilizava com os demais projetos complementares, fundações e estrutura. E é o que eu faço também hoje na Colil. Né? Quando vem a arquitetura, eu procuro compatibilizar com os demais projetos, mas eu começo a entender o seguinte, eu vejo hoje a engenharia diferenciada. Certo. Eu vejo que você hoje tem que começar a pensar de uma forma multidisciplinar. Certo. Tá? Então, o Johnson hoje, né? O que é que o Johnson faz? O Johnson não quer ser melhor que ninguém. Eu busco me superar. Né? Então, o que é que eu quero? Eu quero me superar. Eu quero ser melhor do que você mesmo. Do que eu mesmo. Tá? Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser melhor do que eu mesmo. Então, hoje eu busco essa superação, mas busco com a visão diferente, de uma engenharia diferente, de uma engenharia que eu chamo que é a engenharia do futuro, que é a engenharia multidisciplinar. Eu vejo que o engenheiro hoje, ele precisa ter conhecimento nas áreas que ele atua. Né? Então, vamos lá, eu executo obras verticais. Então, eu preciso ter conhecimento nas disciplinas que estão dentro da obra vertical. Né? Eu tenho que ter conhecimento para quando eu sentar com um projetista de hidráulica, que seria o hidrossanitário, com um projetista de combate a incêndio, com um projetista de estrutura, com um projetista de fundações, eu ter conhecimento técnico para poder debater com ele, ajudar ele a desenvolver o melhor projeto possível. Né? Eu acho que a gente está ali para ajudar o projetista. Tá? Eu nunca tive vontade de ser projetista. Minha vontade sempre foi de executar, de supervisionar, de buscar talentos. Né? Então, assim, não quero ser projetista, né? Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, que agora eu vejo a necessidade de ajudar a formar projetista. Certo. Né? Passei 22 anos lecionando toda a parte de água, o que você imaginar de água eu lecionei. Né? Desde a parte de sistema de abastecimento de água, instalações prediais de sanitária, esgotamento sanitário, toda a parte de água, né, na área da engenharia eu lecionei. Então,
chegou um momento que eu disse, parou a água, agora vamos partir para uma coisa que eu sempre gostei, que é a parte de fundações. E eu precisava, né, disso, né? Então aí comecei em 2022 a me especializar mais nessa área de fundações e nessa área de estrutura. Então, primeiro, para fazer fundações, eu digo, não, vou ter que primeiro estudar geotecnia. Certo. Vou entender um pouco de geotecnia. Certo. Então, fiz engenharia geotécnica e especialização em engenharia geotécnica. E aí, ao mesmo tempo, fiz engenharia de fundações e contenções. E aí eu fui. Mas não fiquei só naquilo, especialização. Eu fui atrás. Eu busquei, eu fui estudar. Até que em 2022, a coordenação de engenharia civil, né, veio conversar comigo e eu cheguei para a coordenadora e disse a ela, não quero ensinar mais água, porque as pessoas só me enxergavam como um cara da água. Né? Digo, pô, estou cansado disso, de me enxergar como um cara da água. Eu quero que me enxergue no que eu conheço. Né? Também, digo, ela me ofereceu a disciplina de fundações. Eu disse, não, agora vamos pegar. E quando eu pego uma coisa, Renata, eu pego para fazer diferente. Vai fazer bem feito. E faço bem feito. Eu procuro fazer diferente e bem feito. Né? Então, assim, eu peguei a disciplina de fundações, eu disse para a minha coordenadora, eu disse, ó, eu vou, mas eu vou fazer diferente. Que eu acho que fundações, ela precisa ser mais disseminada no nosso estado. Tá. Eu vejo que a gente tem poucos projetistas de fundações. E a gente precisa disseminar a parte de fundações. Né? Então, eu hoje me dedico por quê? Porque eu quero, acho que daqui a pouco vou estar... Né? Espero lançar um curso, né, sobre formação de projetistas na área de fundações, né? Pretendo mais na frente lançar um livro, né? Também, isso é tudo é um sonho, são projetos né? Mas que com certeza serão realizados. Né? E hoje eu vejo o Johnson com essa missão, né? De fazer com que de disseminar o conhecimento, né? Na área de fundações dentro do estado de Alagoas. Eu acho que é importante isso e eu estou assim, muito empenhado, né? E eu acho que a qualquer momento, né, eu vou começar aí a divulgar alguns cursos para formação de projetistas em fundações e projetistas também na área de instalações hidrossanitárias. Muito tá? bom. Então, acho que a gente está precisando, né, dessas duas áreas, a gente está precisando de realmente ajudar na formação desses projetistas. Muito bom, Johnson. E isso, assim, eu acho que é fundamental, porque tudo começa com o projeto. Né? A gente que trabalha nessa parte de execução, eu trabalho muito com o pós-obra, então a gente vê que tem assim, muitas situações que ocorrem que vai lá desde o projeto. Isso. Né? Então, é importante da formação de profissionais para se trabalhar na parte do projeto, em todas as áreas, né, Johnson? Você falou, você deu uma ênfase aí na parte de hidrossanitário, na parte de fundações, mas a gente sabe que todo o processo executivo de uma obra precisa de projetos. Isso. A gente fala de impermeabilização, precisa ter o projeto de impermeabilização. Alvenaria, que você está... Precisa ter um projeto. Que você está implantando na construtora, né? Que até então não tinha um projeto... específico né? Para cada serviço. Atividade, né? Para cada serviço. Pois é. O projeto de ancoragem, né, Johnson, que é tão importante para a segurança depois, para manutenção da edificação. Não é? Então, como é importante esse seu pensamento, Johnson? E outra coisa, né, Renata? Você ajuda a obra a produzir mais. Né? Então, quando você tem um projeto, quando você... faz um projeto de impermeabilização, faz um projeto de alvenaria de bloco cerâmico, faz um projeto de alvenaria de parede de gesso, né? Faz um projeto de revestimento, que você chama a equipe, que apresenta o projeto, que você mostra como é que vai fazer e está tudo bem detalhado no papel, você não tem dúvidas. Ou seja, você diminui erros, você melhora o processo. Né? Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade, porque acaba aquele negócio, você está ali na sua sala pensando em outras coisas, lá na frente, aí chega lá um mestre, ou chega um encarregado, estou com dúvida nisso aqui, como é que eu vou fazer isso? Evita até que o cara chegue lá em campo e erre. Né? Então, assim, hoje a ideia é fazer o seguinte, vamos colocar tudo no papel. Né? E treinar a equipe. Né? Hoje a gente fala muito em BIM. Pô, então o BIM ele não é para ficar ali na tela do computador, o BIM é para sair. Né? O BIM é para você modelar o que você vai fazer, o que você vai executar. Então, assim, o BIM é isso, entendeu? É você colocar
aquilo que você modelou, aquilo que você projetou, né, de uma forma espacial, uma forma 3D ali, e colocar lá no canteiro da obra e colocar para executar aquilo ali. Então, muitas vezes a pessoa fala em BIM, mas bicho, mas não executa. Tá. Então, assim, eu acho que é uma tendência, tá? É uma tendência. Hoje a gente vê que é o futuro, né? O Revit está aí. Consequentemente, Johnson, evita as futuras manifestações patológicas. Com certeza. Né? Isso você fazendo um bom projeto, você desenvolvendo os projetos específicos de cada fase de obra, treinando a equipe, porque por mais antigo que seja aquele profissional na construtora, ele precisa ser treinado. Ele precisa ser treinado, porque as metodologias mudam. Os materiais mudam, né? A gente não tem o mesmo material que tinha 30 anos atrás. Então, por mais que ele diga que sabe, né, Johnson? Mas é difícil, Johnson, fazer o treinamento dessas pessoas mais antigas na obra. Faz um pouco, mas assim você consegue. Acho que o engenheiro, né, de execução, o engenheiro de obra, ele hoje é um gestor, o cara, né? E até cheguei a comentar com você que uma coisa que ele tem que saber é gerenciar conflitos. Gerenciamento de conflitos. Isso aí tem que estar no sangue do engenheiro. Porque todos os dias você tem que estar gerenciando conflitos. Então, assim, eu tenho muito cuidado, né, com a questão da comunicação. Você tem que saber se comunicar com essas pessoas de obra. Você não só de obra, como do seu dia a dia, com pessoas. Né? Então, assim, eu até uma vez falei para você que tem um livro que se chama Comunicação Não Violenta. Né? Então, assim, a forma que você tem que se comunicar para que você consiga trazer essas pessoas para perto de você e você realmente mostrar que você é um verdadeiro líder. Então, liderar é diferente de gerenciar. Então, você que é o líder, você tem que trazer aquelas pessoas para você, mas você tem que ter empatia. Né? É uma das habilidades que você tem que ter, a empatia. Então, ser engenheiro não tem que estar ali preocupado só em fazer conta, não, né, Johnson? Não. Tem que ter habilidade interpessoal. Tem que ter habilidade de liderar. Isso, tem que ser um soft skill, né? É verdade. Tem que ser por aí. Por aí, né, Johnson? Johnson, ainda falando de fundações, quais são os maiores desafios para um engenheiro quando ele vai atuar nessa área na fase da obra de fundações? Acho que os maiores desafios, né, é você ter todos os cuidados, né? Então, executar conforme pede o projeto, né? Conferir, tá? Então, acho que fundações você tem que fazer a conferência, ver se está tudo de acordo com o projeto. Você não pode, como engenheiro, colocar a sua obra na mão de mestre de obra, na mão do encarregado. Eu acho que é uma equipe, né? Então, o engenheiro tem que participar ali daquela fase de fundação. Então, a fundação é a parte mais importante de uma obra, Renato. Então, exemplo, agora, né, acabamos de concluir a fase de estacas hélice contínua, né? E aí fizemos o ensaio de prova de carga, né? Prova de carga estática, conforme a norma, para realmente consolidar, né, o resultado que foi projetado. E graças a Deus o resultado foi acima do que a gente esperava, né? Então, realmente, o projeto realmente da Link Engenharia foi aprovado, foi validado. Né? Realmente, chegamos na capacidade de carga que estava prevista em projeto. Então, é importante demais. Né? Ô, Johnson, falando ainda nesse tema aí que você está abordando agora, né? Como é que a escolha de uma fundação vai impactar tanto na segurança como na durabilidade dessa construção, Johnson? A escolha da fundação, ela parte de um estudo geotécnico, né? Então, você vai fazer a parte de investigação, né? Através da investigação do solo, né? Identificar níveis de lençol freático, identificar, né, quais são as camadas de solo que você tem ali, né? Porque o solo ele não é homogêneo, né? O solo é heterogêneo. Então, o solo você tem camadas diferentes. Então, você vai fazer os ensaios, né? Hoje, no nosso estado, a gente faz muito ensaio SPT, né?
que aí é um ensaio percussão, tá? E aí, através do ensaio SPT, por correlações, a gente consegue chegar, né, na tensão admissível daquele solo. Né? Quando eu falo tensão admissível, eu falo quando eu penso em fundação direta, tá? Então, quando a gente está falando de sapata. Já quando eu falo mais em fundação profunda, né, então com aquele resultado ali de NSPT, né, eu chego, né, a calcular a capacidade de carga, né, de uma estaca, por exemplo, que aí a gente já diz que para a fundação profunda é a capacidade de carga do elemento, né, geotécnico. Tá? Então, é diferente da forma que você vai avaliar, tudo vai estar relacionado à investigação. Aí você vai definir o tipo de fundação que você vai executar naquele empreendimento. Tem outra coisa, né? Imagine, eu aqui em Alagoas, eu tenho equipamento para executar hélice contínua, eu tenho equipamento para executar estacas rotativas injetadas, aí eu chego aqui no meu projeto e coloco no meu projeto um projeto com estaca barrete. Não é recomendado. Não é que não seja recomendado, mas eu não tenho equipamento aqui para executar esse tipo de estaca. E quais são os inviabiliza. Quais são os principais tipos de fundações para o nosso estado? Hoje a gente tem estaca escavada, né? Estaca rotativa injetada, né? Tem estaca hélice contínua, que eu acho que é uma... É a mais comum, hélice contínua, Johnson? Hélice contínua não é a mais comum, mas eu acho que é uma tendência, né? Certo. O Brasil hoje está... A hélice contínua está dominando, né? Por quê? Porque você tem uma maior velocidade de execução, né? Então, a capacidade de carga é excelente, né? Ela se adapta a vários tipos de solo, né? Bem a vários tipos de solo. Então, acho que tem crescido bastante, né, o número de obras em fundações de hélice contínua no Brasil inteiro, não só aqui no nosso estado, e é uma grande tendência. Ô, Johnson, você falou que tudo começa no estudo do solo, né? Com a Isso, na investigação. Quais são os fatores mais críticos que faz com que você escolha aquele determinado tipo de fundação? Quando você fala quais são os fatores mais críticos para a escolha... Na hora de definir. Na hora de definir, é o que eu falei para você. É você chegar e identificar o seguinte, se eu estou... Exemplo para você... eu fiz uma sondagem, né, uma investigação, então essa sondagem tem que ser bem feita, tá? E aí eu cheguei a um determinado resultado de tensão admissível daquele solo. Então, só em você olhar a sondagem, né, e você ver o resultado daquela sondagem, você se nas primeiras camadas, você não tem a resistência para poder executar um tipo de uma fundação direta, de um empreendimento vertical, exemplo, aqui eu tenho uma camada que eu consigo executar uma obra de até 2 pavimentos, 3 pavimentos. Mas quando você passa em uma obra de 6, 7, 8 pavimentos, e aí você já deixa de pensar em fundação direta, né, que seria uma fundação rasa, e passa a pensar na fundação profunda. Aí você já entra com a parte de estaca. Né? Então, assim, depende muito das cargas que aquela edificação, né, vai estar distribuindo ali para o solo. Né? Então, qual foi a fundação mais desafiadora que você já participou até hoje, Johnson? Rapaz, a fundação mais desafiadora até hoje, eu acho que o meu maior desafio, né, eu acho que não só de fundações, como da parte de execução também, né, foi o New Time. Né? Eu acho que o New Time foi uma obra desafiadora, uma obra onde a gente tinha 2.800 metros quadrados de terreno ali, né? Aproximadamente 2.800. E aí a gente grande. E aí a gente foi para praticamente 5 metros. Né? Então a gente estava a 6 metros do nível da rua, na cota negativa, e aí a gente tinha um lençol freático aí a mais ou menos 4,70 metros, 4,80 metros. E aí o maior desafio, né, foi a execução da fundação do posto elevador, que aí a gente chegou a um rebaixamento de lençol freático de aproximadamente 9 metros, né, de rebaixamento. Então, assim, realmente foi um desafio enorme executar a fundação
né, dos blocos dos postos de elevadores do New Time. Foi mesmo. Realmente foi. Ali foi desafiador. Johnson dormia nesse período? Rapaz, não. Além de não dormir, eu ainda ficava aperreando o geotécnico. Né? Ainda ficava ligando para ele e dizia, bicho, Aí ele, quando eu recebia uma ligação minha, ele já dizia, rapaz, o que é que o Johnson quer hoje? Mas assim, era a preocupação que a gente tinha, né? Mas quando eu ligava para ele, era para sugerir ideias. Eu dizia, estou pensando nisso aqui. Você ligava no sábado para ele, não era? Ligava no sábado, dizia, estou pensando nisso aqui, o que é que você acha? Aí eu sempre gostei de bater esse papo com os projetistas, né? De trocar ideias, porque a minha visão foi sempre de ajudar. Né? Eu acho que eu estou ajudando, né, a pensar, né, para que a gente traga um bom resultado para a construtora. Eu acho que a minha missão é dar resultado. Né? Eu resolvo o problema e dou resultado. Então eu sou pago para isso. Sou pago para resolver problema e sou pago para dar resultado. Né? E o que eu gosto é dar resultado. Eu percebo isso, Johnson. Johnson, queria falar um pouquinho sobre essa área que eu estou atuando hoje, né, que é a área de patologia das construções, que envolve também as fundações. E a gente sabe que mesmo com um bom projeto, é passivo de ter falhas, de ter problemas. Johnson, o que é preciso na hora da execução, na hora do desenvolvimento do projeto? Desenvolver, qual é o cuidado que precisa ter para evitar futuras patologias, futuros problemas nas nossas estruturas, Johnson? Acho que os cuidados que você tem que ter é você buscar ter um projeto bem detalhado. Né? Então, muitas vezes, o que é que o engenheiro faz? O engenheiro contrata o geotécnico. Né? Você vê, Alagoas é diferente do Brasil. Tá? Se você for no Brasil inteiro, projeto de fundações do geotécnico é a parte das estacas. Tá? Quando você parte para parte de dimensionamento de blocos de coroamento e sapata, é o engenheiro estrutural. Hoje a gente já tem uma cultura diferente. Né? Hoje o nosso projeto de fundação, desde a estaca até blocos de coroamento e sapata, sai da parte geotécnica. Né? Mas no Brasil inteiro, você vai ver que a parte geotécnica ela não dimensiona bloco de coroamento, não dimensiona sapata, porque aí fica para a parte do engenheiro estrutural. No nosso estado, né, os nossos geotécnicos são da área também de estrutura, e aí eles projetam a fundação e projetam também os elementos estruturais, que seriam os blocos de coroamento e as sapatas. Mas assim, você tem que ter um projeto bem detalhado. Né? O engenheiro ele não pode pegar um projeto de fundação, simplesmente colocar embaixo do braço, abrir e colocar para o campo para executar. Ele tem que pegar o projeto, abrir, estudar o projeto, entender o projeto, buscar identificar alguma incompatibilidade. Né? Então, não cabe a gente a missão de conferir se o dimensionamento está correto, porque existe um engenheiro projetista responsável por trás, a não ser que seja necessário um ATP. Né? Ou seja, o ATP é aquele cara que vai dar o atestado técnico do projeto. Né? Então, hoje eu me enxergo como um ATP, tá, Renato? Eu me enxergo um cara como o cara que, assim, se você disser, João, se você está pronto para ser um ATP, eu estou pronto para ser um ATP. Tá? Mas não quero ser projetista. Eu quero ser o que eu faço hoje. Eu quero ser um ATP, eu quero ser o cara que executa, eu quero ser o cara que supervisiona, eu quero ser o cara que mostra como é que faz, para que eu veja a edificação realmente sair de baixo, né, e subir, e você ver aquilo ali é prazeroso. Então, assim, é muito gostoso. Uma coisa hoje que me preocupa muito, sabe? Quando você fala em engenharia diagnóstica, como você sabe também, eu sou engenheiro diagnóstico também, e eu gosto muito dessa parte de patologia também. E aí, uma coisa que hoje me preocupa bastante, né, até venho conversando com alguns amigos, né, cheguei até a falar já com o presidente da ADEME, com o vice-presidente da ADEME também, que é Hugo Damaso, né? E já para falar um pouco sobre a questão do cimento CP5. Tá? Falar um pouco sobre o CP5, que é um cimento que hoje as usinas de concreto têm utilizado bastante aqui no nosso estado, não só aqui, Recife também, em outros estados. Então, se você hoje vai executar uma fundação, onde você sabe que o cimento CP5 não é o cimento ideal para fundações, tá? Você pede um tipo de cimento diferente, as usinas de concreto não têm esse cimento.
Tá? Então, se você chegar, olha, eu quero um cimento CP4, ó, eu quero um cimento CP3. Por quê? Porque são cimentos que têm calor de hidratação mais baixo, né? Ou seja, são cimentos que têm um teor de C3A menor, né? Onde é o recomendado ali abaixo de 8%, que é responsável ali pelo calor de hidratação. Então, o que é que isso acontece? Isso acontece em futuras patologias, né? Manifestações patológicas, né? Não patologia, em futuras manifestações patológicas, como uma chamada DEF, né? A DEF é a deterioração por expansão da formação da detrigita tardia. E aí já tem vários estudos, né, acompanhados pelo IBRACON, o último congresso brasileiro que a gente teve aqui de concreto, teve vários temas falando sobre o cimento CP5, que é muito utilizado na parte de pré-moldados. Tá? O CP5 é muito utilizado em pré-moldados, porque é uma cura mais rápida para fazer uma desforma e tal. Estrutura, né, ajuda bastante no processo de desforma, beleza. Mas para fundações é um cimento que não é legal, um cimento que não é bom. Por quê? Porque pode ocorrer manifestações patológicas futuras, como a formação da detrigita tardia. A detrigita, ela por si, ela já acontece no processo de cura, né? No processo de pega do concreto. E o que é que acontece? Quando você utiliza um cimento onde ele chega a altas temperaturas, acima de 65 graus, exemplo, o CP5 chega a dar 82 graus, você retarda a formação da detrigita e deixa alguns elementos químicos, né, sem completar, né, a sua fase ali durante aquele processo, né? Como exemplo, o aluminato, né, e o sulfato. Então, o que é que acontece? Ao longo do tempo, a detrigita ela vai se formar esses cristais nos poros do concreto e começa a formar cristais de expansão. E aí eles começam a expandir e começam a fissurar o bloco. Tá? E aí só que a gente não vai conseguir ver isso, porque está embaixo. Está lá na terra. Então você não vai conseguir ver o que está acontecendo lá embaixo. E outra coisa, as nossas fundações praticamente são fundações submersas, né? Ele vai estar em contato com a umidade. E também é outro fator que é prejudicial. Então hoje a gente vem acompanhando, né, como é que o comportamento do CP5 nos nossos blocos. Aí as pessoas começam, eu vou concretar um bloco com CP5 e vou adicionar gelo ao concreto e vou fazer de uma única vez um bloco de 120 metros cúbicos, de 100 metros cúbicos, independente do volume do bloco, né? A detrigita tardia, ela acontece em dormente de trem, né? Você vê dormente de trem ocorrendo detrigita tardia. Muitos estados no Brasil hoje não. Ô, Johnson, e como é que faz para identificar uma possível manifestação patológica na fundação? Para que evita alguma catástrofe, Johnson, na estrutura? Como é que se identifica? Renata, é difícil, né? Assim, você vai identificar algum problema de fundação, né? Na edificação, você vai identificar através de fissura. Né? Como a edificação, por exemplo, pode estar acontecendo alguma manifestação patológica por efeito de recalque diferencial, por exemplo. E aí você começa a aparecer algumas fissuras em alguns pavimentos, né? E você identificar que aquilo ali está relacionado à fundação. Tá? Mas exemplo de outro tipo de manifestação patológica, você não vai conseguir identificar rapidamente porque está embaixo do solo. Está tudo coberto, você não está vendo. Então, exemplo, a reação álcalis agregado, né, é bem parecida com a DEF, né, devido a agregados reativos. O bloco está lá no solo, vai estar fissurando, vai estar deteriorando, mas você não está vendo. E aí? Né? Agora, quando você tem uma laje, exemplo, como uma laje de subpressão, onde a laje de subpressão ela faz parte do bloco, né? Porque a gente entra com a laje dentro do bloco, pode ser que eu consiga enxergar alguma coisa que sofra algum efeito ali de fissura, ali em uma região, e aí a gente perceba que aquela fissura tem alguma relação ali com a fundação. Aí você consegue identificar. Mas não é fácil de identificar problemas de fundação, porque realmente você não está vendo. Ô, Johnson, que tipo de manutenção preventiva a gente pode ter com as nossas estruturas para evitar possíveis manifestações, né? Por corrosão. Isso. Renata, não tem remédio melhor do que uma boa execução.
Não tem remédio melhor. Olha, eu hoje sou supervisor de engenharia. Então, hoje eu planejo, hoje eu compatibilizo o projeto, hoje eu converso com as engenheiras de obra, eu direciono cada caminho, eu mostro como é que deve ser feito aquele serviço, como é que aquilo deve ser feito, mas eu gosto de participar. Tá? Então, assim, uma coisa que é fundamental, e eu vejo que a velocidade da obra é muito grande, né? Aquela correria para você executar a laje, para concretar, tem prazo, tem isso, tem aquilo, acaba deixando coisas passar despercebidas. Onde eu tenho o maior cuidado, que são nos espaçadores, né? Para manter o cobrimento da armadura. Eu acho que se você tiver cuidado durante a fase de execução, manter os espaçadores ali corretos, mantendo aquele cobrimento da armadura, você reduz significativamente essas manifestações patológicas por corrosão nas estruturas de concreto. Às vezes a gente vê um revestimento cerâmico caindo na fachada, né? E aí a gente acha que não foi, às vezes é um ferro que está entrando em corrosão, uma armadura, e aí ela vai se expandindo, começa a expulsar o embolso, e aí expulsa a cerâmica junto, porque era o que? Uma armadura que estava entrando em corrosão ali, né? Então tem que ter muito cuidado. Exemplo, todas as fundações hoje que eu executo, eu tenho que ter o cuidado ali nos pilares, né? Principalmente aqueles pilares que nascem na fundação ali, que ficam naquela região de garagem, subsolo. A gente tem todo o cuidado para ter cuidado de colocar o espaçador nos pilares, colocar tudo direitinho, entendeu? Às vezes eu me preocupo em fazer uma impermeabilização até 1,5 m ali do pilar, para realmente melhorar a proteção, né? Porque está sujeito à ação, né? de carbonatação. Então, assim, eu tenho todos esses cuidados para realmente evitar manifestações patológicas. Eu gosto de construir e daqui a 20 anos eu voltar naquele empreendimento novamente e olhar assim e digo, pô, tá tudo ok, não tem, tá tudo certinho. Então, assim, eu fico satisfeito. Então, para os engenheiros que estão aqui nos assistindo, seria a boa execução. A boa execução. Né? Fiscalizar, treinar. Isso. Comprar certo. Comprar, né? Certo. E né? comprar material certo, treinar os profissionais. Os profissionais, que estão... capacitar os seus colaboradores. E, mais do que tudo, verificar, né, João? Verificar. E mais do que tudo, o engenheiro ser multidisciplinar. Muito bem, né? Jossa. Os engenheiros hoje precisam, Renato, é o engenheiro do futuro. Ele precisa ter conhecimento. O engenheiro de obra vertical, ele tem que conhecer de fundação, ele tem que entender um pouco de geotecnia, ele tem que entender um pouco de estrutura, ele tem que entender de instalações hidráulicas, ele tem que entender de instalações elétricas, de instalação de ar-condicionado. Então, tem que entender de topografia. O cara tem que entender, ele não precisa ser expert, mas pelo menos ele tem que ter a nota 7. Porque é o seguinte, né? Ele hoje... tem que conhecer as disciplinas que ele vai trabalhar, ele não vai jogar na mão das pessoas, porque tem a responsabilidade. Hoje, a gente tem que se especializar em algo, não é isso? Para a gente ser bom e reconhecido naquele sentido. Mas é como você diz, se você é um engenheiro civil, se você tem essa formação, se você trabalha com a construção de um modo geral, então você tem que entender de todos os segmentos da engenharia. Não é isso? Concordo. Aí, isso não quer dizer, por exemplo, eu sou de engenheira diagnóstica. Tem determinadas situações, seja elas estruturais, seja um vazamento mais específico, mais difícil de se identificar, uma infiltração. Quem é que a gente chama? Quem é que a Renata chama? Meu amigo Josso. Por ele ter mais experiência. Não é assim? Com certeza. Porque também a gente não pode querer trabalhar sozinha. É verdade. Né, Josso? A gente não pode querer a gente ser a sabichona e querer fazer tudo sozinho. Tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro, porque troca informações, troca ideias. Né? Você tem o seu modo de pensar, eu tenho o meu modo de pensar. E a gente... vai trocar ideia. Por isso que eu falo para você o seguinte. Quando você entende da disciplina, que você senta com um projetista para dialogar e conversar sobre o seu projeto, você vai sugerir ideias, você vai evoluir junto com ele. Então é isso que é importante. Imagina você pegar um projeto, por exemplo, eu peguei um projeto aqui, olhei. O projeto tem erro. Pode ter erro? Pode. Pode ter um erro de desenho. É verdade. Pode ter um erro ali de identificação. Né? Então, eu já peguei projeto onde eu vi erro de sistema de ventilação, já peguei projeto onde eu vi erros de detalhamento de armadura. Né? Mas, assim, o cara precisa ter o conhecimento para identificar o erro.
Eu vou dizer uma coisa, Renato. Quando eu subo numa laje, só em olhar para uma viga, só em olhar para a laje, eu consigo identificar se aquilo ali está na posição correta ou não. Né? Por quê? Porque eu estudei para isso. Então, eu me preocupo com isso. Vou dar um exemplo. Que eu sempre, quando eu peço para o pessoal conferir, né, a parte de estrutura antes da concretagem, eu sempre gosto de conferir também, sabe? Eu tenho uma coisa que segue comigo, é o seguinte: tu confere, ele confere e eu confiro. Porque se passar por tu, não vai passar por ele, nem vai passar por mim. E ninguém erra. Porque eu sou ser humano, eu posso errar. Lógico. Então, quando eu confiro, eu digo, bicho, tu vem aí e confere também, viu? Quando eu estou locando uma obra, eu confiro e digo, mestre, agora é tua vez. O mestre confere, eu vou chamar a Renata, Renata, confere tu aí. Vou chamar a Duda, Duda, confere. Vou chamar a Laura, confere. Porque eu estou diminuindo a probabilidade de erro. Né? Então, assim, eu estou pedindo ajuda. Então, é isso que a gente tem que fazer. Né? Então, assim, se você não sabe identificar, você tem exemplo, vou lhe dar só um exemplo. Uma coisa que a gente vê muito em obra. Se eu tenho armadura, né? Armadura de uma viga, segunda camada, armadura negativa. Bicho, cansei de corrigir. Do cara chegar aqui na segunda camada e colocar a segunda camada com 10 centímetros abaixo. E eu pedi para o cara, não, opa, peraí, aqui tem que ficar só o espaço do agregado. Levante a segunda camada. Então, assim, tem cara que vai conferir a estrutura, não pense que é só contar ferro. Chegar ali e saber, tá tendo aqui em cima, né, na armadura negativa, tem 3 ferro 20. Aí o cara vai lá, 3 ferro 20. A segunda camada tem mais 2,20. Não é assim. Você vai contar a quantidade de armadura, mas vai ver se aquela armadura está posicionada corretamente. Entendeu? E o engenheiro tem que ter essa noção. Né, dele olhar aqui e dizer o seguinte, opa, aqui está faltando isso. Né? Porque se não está no... Ele pode não estar ali no projeto pelo um erro da falha de desenho e ele na hora tem um conhecimento de identificar, olha, isso aqui não tem uma armadura negativa não. Eita, aqui não está faltando um exemplo, aqui não está faltando um estribo suplementar, alguma coisa assim, sabe? Então assim, você tem que ter noção. Por isso que eu digo, a engenharia do futuro é a engenharia multidisciplinar. É essa engenharia que você ensina na sua sala de aula. O que é que você não admite que um aluno seu, ao terminar a sua disciplina, não esteja apto a fazer numa obra? O que é que você não admite na parte de fundações? Tá. O que não admito é, assim, às vezes o aluno me acha exigente, né, nas minhas correções de avaliação. Mas... O João ainda dá muito nota 1? Tem um bocado. Quando eu, em sala de aula, quando eu ensinava instalações hidrossanitárias, eu dizia o seguinte, se vocês querem se formar, não quiser ir para a execução, eu estou aqui para ensinar você a projetar. Então, eu ensinava a projetar a parte de hidrossanitária. Na fundação, eu digo em sala de aula a mesma coisa. Se você não vai executar, você quer projetar, eu estou aqui para ensinar você a projetar. Né? Infelizmente, na universidade, a carga horária é tão baixa que não dá para você, né, conciliar tudo. Né? Às vezes eu brinco com a minha coordenadora e digo o seguinte, se você deixar eu ir, eu vou puxar essa graduação como se fosse uma especialização. Né? Mas não tem carga horária para isso, mas eu procuro dar o meu melhor. O que é que eu faço? Eu levo a minha vivência de prática para a sala de aula. Então, eu mostro em sala de aula a parte teórica e a parte prática. Então, quando eu converso com meus alunos, vou dimensionar hoje uma sapata. Então, vou pegar lá na prática e trazer para a sala de aula e executar aquilo ali na sala de aula. Se eu vou calcular um bloco de coroamento de estaca, se eu vou calcular a capacidade de carga de uma estaca, então, vou pegar o que eu fiz na prática e levar para a sala de aula. Então, é isso. E hoje é realmente ensinar de uma forma que eu consiga contribuir para que a gente venha aí formar projetista na área de fundação, né? Que eu acho que hoje é o meu maior desafio, vai ser entrar com essa contribuição aí para a nossa engenharia. Você sabe que esse podcast, né, é para construtores, síndicos e para estudantes, né? Tanto profissionais como estudantes. Estudantes de engenharia, de arquitetura e técnicos de edificação. Né? Que dica você daria para esses jovens que estão nos assistindo agora e eles querem atuar nessa área da engenharia? A dica que eu dou, Renata, é que não se acomodem, que estudem.
né? Eu acho que o conhecimento ninguém consegue tirar de você. A pessoa pode tirar o que quiser de mim, mas o conhecimento ela não consegue tirar de mim. Que eu acho que é importante demais o conhecimento. Agora, eu não fico parado. Veja, eu fiz especialização na área de engenharia geotécnica. Não pense que lá na especialização você vai ver tudo. Tá? Eu fiz especialização na área de fundações. Não pense que lá você vai ver tudo. Eu tive que correr atrás, eu fui buscar, eu fui estudar. Então, praticamente, eu estudo 2 horas por dia, todos os dias. Todos os dias eu estudo 2 horas. Final de semana eu chego a estudar 6 horas por dia. Você diz assim, João, se você tem tempo não para curtir a vida, se divertir e tal, tem, eu faço tudo isso. Né? Eu sou um cara feliz, eu estou sempre ali motivado, estou sempre alegre, dou minha carreirinha, saio com a família, com a esposa. Então, assim, bicho, esse é o Jonso, entendeu? Mas aquele tempo que eu tenho para estar no celular, olhando o Instagram ali, assistindo aqueles caras, vendo aquelas bobagens, eu estou lá na minha mesa estudando e buscando conhecimento. Às vezes eu brinco com a minha esposa, porque ela fica ali no celular, ela começa ali a ficar assistindo, eu acho que é os episódios, né, de Carlinhos Maia, aquelas coisas lá. Então, ela fica lá um tempo danado naquilo ali, eu digo... Perdendo tempo. Fica lá que eu fico aqui. Aí eu fico lá estudando, né, aprendendo. Estou aprendendo, pô. E para mim eu tenho uma satisfação de estar ali aprendendo e passar conhecimento, sabe, Renata? Eu gosto de passar conhecimento. Acho que o conhecimento ele tem que ser passado de geração em geração. Tá? Não adianta a gente só reter, né? Não adianta só reter. É até um ensinamento bíblico, né? Isso a gente tem que passar aquilo que a gente aprende. Passar o que a gente aprende. Por isso que eu vejo hoje a necessidade que a gente tem de realmente ajudar a formar projetistas profissionais na área de fundações. Tá? E eu vou fazer isso. É verdade, Jonso. Quais são as tendências que você enxerga para esse mercado de fundações no nosso cenário, né, atual? Acho que o mercado precisa. Né? Hoje a gente tem apenas 2 empresas que trabalham com essa parte de fundações. Né? Na parte de projeto a gente só tem 2 projetistas só no nosso estado. Se você quiser outros projetistas, você vai buscar em outro estado. Eu acho que não precisa isso. A gente tem que valorizar o profissional da casa, a gente tem que valorizar o engenheiro da casa, a gente tem que ver que a gente tem excelentes profissionais no nosso estado e a gente tem que olhar o seguinte, tem que valorizar os engenheiros do nosso estado, porque a gente tem excelentes profissionais, Renata. Eu participei uma vez de uma reunião e saí dessa reunião abatido, sabe? Foi uma reunião que eu saí meio abatido. Nessa reunião eu disse, agora eu vou mostrar quem sou eu. Né? Nessa reunião eu saí assim para dizer o seguinte, bicho, agora eu vou mostrar quem sou eu. Por isso que você me vê com uma outra pegada, com outro ritmo, porque eu acho que chegou o momento de dizer o seguinte, tem que valorizar quem é da casa. Eu participei de uma reunião, não vou dizer com quem foi essa reunião, onde a gente estava conversando sobre águas, falando sobre a parte de rebaixamento, aquela coisa toda, rebaixamento de lençol freático, e execução de uma obra, aquela coisa toda. Caramba, e sabe o que você, Renata, passar a noite todo dia pensando como você ia executar aquilo? Eu sou um cara que penso. Eu vou dormir pensando e acordo com a solução. Eu sou assim, viu? Então, sabe o que é que você fazer isso tudinho, você colocar no papel e pensar e conversar com os amigos. Eu gosto de trocar ideias. Aí eu ligo muito para um amigo meu, né? E digo, bicho, o que é que você acha disso aqui? O que é que você acha? Eu ligo para um outro. Rapaz, estou pensando nisso, a gente troca ideia e chega na solução. Aí, beleza. Quando eu acordo no outro dia, já tenho a resposta já. Deitei assim. E nessa reunião, eu levei tudo prontinho, o que eu pensava, tudo direitinho para rapaz. Eu 22 anos, Renata, ensinando tudo de água. Se botar para calcular um rebaixamento, umas bombas de rebaixamento, bicho, não vai... Véi, pelo amor de Deus, quando vou falar, parecia que eu estava falando com um Zé Ninguém. Ninguém lhe deu ouvido? Ninguém me deu ouvido, Renata. Pouco assim, era uma coisa que não deu ouvido. A única coisa que eu ouvi falar foi o seguinte, vamos chamar aquela pessoa lá de tal estado que ela é a Bambambam. Eu disse, puta merda. E aqui eu tô aqui fazendo o quê? Não quero ser o Bambambam não, mas queria só que me escutasse, pô. Mas eu saí desse cara e não dizer o seguinte, bicho,
Agora eu vou buscar ser o bambambam. Mas não vou buscar para ser o bambambam melhor do que ninguém. Eu vou buscar para ser superior a mim mesmo. Tá eu certo. quero me superar. E sair daquela reunião e dizer o seguinte: agora eu vou ser bom. Vou ser bom nisso, vou ser bom nisso e vou ser bom naquilo. E aí, eu só quero o seguinte: eu só quero que valorize a prata da casa e que respeite o profissional da casa. Verdade. Porque a gente tem ótimos engenheiros dentro do nosso estado. Entendeu? Então, Não assim, precisa estar indo buscar profissional. não precisa estar indo buscar profissional em outro estado, não. Entendeu? Se sair um profissional de Alagoas, for para outro estado, ele vai ser bem reconhecido naquele outro estado. Porque a gente tem profissionais de competência. Para você ver, eu fui agora há pouco com o Eduardo Shoa, um dos maiores projetistas de estrutura do nosso estado. É respeitado, gosto muito dele. É meu parceirão, né? Parceirão da Colil. Então, o que é que acontece? Bicho, a gente foi para São Paulo. Você vê, cheguei em São Paulo, o cara era respeitado. Eu fui para um congresso de proteção. Hoje estou me especializando na área de proteção também, viu? Mas é aquilo que eu digo, não é para ser projetista, mas para poder ajudar o projetista e discutir o projeto para viabilizar o melhor projeto. Né? Então, assim, eu vi o cara era respeitado, ou seja, o cara sair daqui, o show é de Alagoas, porra, então, você vê como como a gente é visto lá fora. Né? Você vê, eu bato papo com um cara de São Paulo, eu bato papo com um cara de Minas Gerais, os caras me enxergam diferente. Né? Então, assim, quando eu cheguei nessa reunião, que olhei assim, eu digo, meu amigo, cadê aqueles 22 anos como professor de hidráulica? Cadê aqueles 22 anos como professor de mecânica do solo, mecânica dos fluidos? Cadê? Bicho, eu fiquei assim, perdido. Digo, não, mas tem pra não, deixa pra lá. Vou sair dessa reunião. Na hora certa, eu vou mostrar, dizer o seguinte, ó, eu me posiciono na hora certa. E Deus sabe o que faz. É verdade. Né? Entrega a ele e eu acho que todo mérito vem de esforço. Exatamente. E é o que eu faço hoje, sabe, Renata? E é o que me você superar. faz. Me superar e ser esse João que eu sou hoje, sou simples. Liga um amigo para mim, João, se isso aqui, ensino sem problema nenhum, tiro dúvida. Às vezes o cara briga, bicho, eu vou pagar uma consultoria. Eu digo, não quero, velho. Fica aí, vai lá, o que é que você quer? Eu tô para ajudar. Eu não tô para pegar meu conhecimento e ficar para mim, não. Eu quero realmente disseminar meu conhecimento e quero aprender para disseminar mesmo. E eu vejo que tem gente que prende conhecimento, sabe, Renata? Eu vejo que tem gente que pega o conhecimento e fica para ele ali, absorve e diz assim, não vou dar a ninguém. Eu não vejo dessa forma, não. Não é por aí, né, João? Não é por aí. O conhecimento tem que ir, ó. Soltar mesmo, Quanto ensinar. mais a gente doa, mais a gente cresce. Mais a gente cresce. É verdade. Né? Mas vamos lá. Porque o seu conhecimento você passa, mas o Jonso é o Jonso. O Jonso é o Jonso. O Jonso tem um jeito de ser que só ele é assim. Assim como a Renata. A Renata tem o jeito dela de ser. Então, só eu faço o que eu faço. Agora, o que é que a gente tem que fazer? É ensinar. Eu também, Jonso. Eu tenho esse dom de ensinar, de passar o que eu conheço, o que eu puder fazer com que as meninas melhorem, se aperfeiçoem. Você me acompanha, Isso. Você vê que chega pessoas lá de um jeito e eu faço com que as pessoas cresçam. Com que as pessoas evoluam. Eu fico feliz de ver a pessoa se desenvolvendo. Pessoas que chegaram lá bem timidazinha, bem acanhada, mas eu quero ver aquelas meninas brilhando. Crescendo, Isso, prosperando, ampliando e se desenvolvendo. A gente dá aquela oportunidade, né? E também tem gente que não quer. É como a gente tá, é como você falou muito aqui, que eu concordo, Jonso, que a gente tem que estudar. Entendeu? A gente tem que estudar todos os dias. A gente nunca tem que achar que sabe. Que sabe. Não é porque a gente terminou uma graduação que a gente vai fechar os nossos livros e dizer que já sei de tudo. Não. A gente tem que estudar a cada dia. Você tem que acompanhar, você tem que evoluir. Tem que fazer uma pós, acabar, tem que fazer outra pós. Tem que fazer cursos aleatórios, que hoje é o que mais tem por aí, de profissionais bons, né? Porque, é como você disse, aqui em Maceió tem profissionais bons. E a gente tem que se valer e ser uma profissional boa através de um bom estudo, de uma boa postura, de um bom posicionamento. Isso, com certeza. Não é bom, João, esse bate-papo? É bom demais. Tu acredita que já está acabando, João? Rapaz, uma hora de bate-papo, mas foi legal, né? Gostei. Eu só tenho a agradecer pelo convite. Mas calma, eu ainda vou lhe fazer uma perguntinha. Eita, Ô, Jonso, se você fosse dar um conselho ao Jonso
de 20 anos atrás, de 25 anos atrás, o que era que Johnson diria para o Johnson dessa época? Que conselho você daria para ele? Rapaz, para aquele Johnson de 20 anos atrás, o conselho que eu daria para ele era o seguinte: sempre esteja um passo na frente. É o conselho que eu daria para ele. Muito bem. Sempre esteja com um passo na frente, né? Procure decolar. É isso que é o único conselho que eu dava, né? Tá sempre à frente. Só é você querer algo, né, Johnson? Persistir que você... Persistir que você consegue. Né, Johnson? Consegue. Você realmente tem que realmente correr atrás, né? Eu digo o seguinte, que Deus, ele não coloca pedras no nosso caminho. Deus coloca degraus. E aí a gente vai subindo os degraus, tá? Então, você, ao mesmo tempo, você evolui, você cai um pouco, você evolui, você cai um pouco. É igual um eletrocardiograma. Você viu como é eletrocardiograma? Eletrocardiograma, você vai dar aquele pico, faz isso, faz pico. Então, a sua vida tem que ser assim, né? Você tem que, um momento tá em cima, um momento cai um pouco, sobe novamente. É melhor do que você se manter constante, porque se você pegar um eletrocardiograma e ver ele constante, significa dizer que você está o quê? Está morto. Então é melhor ficar subindo e descendo, né? Ou seja, vai estar sempre evoluindo. Com a vida mais dinâmica, né? Com a vida mais dinâmica. Sobe, vem um pouquinho, sobe de novo e vai tendo aqueles picos que a vida é assim mesmo, né? De alto e baixo é o que acontece na engenharia, né? Pronto, aí eu quero que você olhe para essa câmera aí e o que é que você quer dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo? Eu quero dizer que hoje vocês passaram a conhecer o verdadeiro Johnson, né? Aquele cara que pouca gente conhecia, né? E quero deixar um conselho para vocês, né, que estão fazendo engenharia, né, os discentes. Quero deixar um conselho para aqueles que pretendem fazer engenharia, aqueles que fazem, né, e trabalham com engenharia, que se dediquem e façam o que vocês fazem com amor, porque é dessa forma que a gente realmente consegue se sentir feliz e satisfeito com o que a gente faz e com o que a gente leva para as outras pessoas. Então a gente realiza o sonho de outras pessoas fazendo as coisas bem feitas. Que bom, Johnson. Johnson, muito obrigada. Obrigada mesmo eu que agradeço por ter estado aqui com a gente. O que é que você achou do Papo de Engenharia? Rapaz, gostei demais. A gente conversa um pouquinho tenso e tal. E aí vai se soltando, fica uma coisa leve, uma coisa gostosa. É isso que eu gosto. A gente sempre está conversando, né? Todos os dias a gente vai batendo esse papo. Então eu já venho acostumado a bater um papo com você, trocar essas ideias. E aí eu gosto bastante. Eu agradeço pelo convite. Espero mais na frente outras oportunidades. Com certeza. Já tive a oportunidade de vir aqui junto com o Jaelson, né? Sendo co-host aí com o Jaelson, né? Ali com o professor Abel Galindo, né? Falando um pouco sobre o Pinheiro. Em outra oportunidade falando aqui no Papo de Engenharia com você, falando sobre a parte de gestão de obras. Sim, eu gosto de estar. E aí, quem sabe um dia eu estou aí com o meu podcast e você vai ser a minha convidada. Vai estar. Né, para você estar aí no meu podcast. E uma coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: se prepare que vai sair um livro do Johnson. Muito bem. Ô, Johnson, quem quiser te encontrar, faz aí teu merchan. Onde é que te encontra? Diga aí tuas redes sociais. A minha rede social é engenheiro, né? eng.johnsonpinto, né? A gente vai deixar o endereçozinho. Deixa o endereço lá vídeo. No Instagram, né? eng.johnsonpinto. No vídeo do YouTube, desse canal. Eu posto algumas coisas de engenharia, posto ali meu dia a dia, corrida na praia e tal, para dar uma motivação, né? Mas assim, no meu Instagram, eu vejo que tem muita gente que me segue, e aí alguns projetistas, exemplo, hoje eu bato papo com alguns projetistas de Minas Gerais, às vezes passam lá no Instagram, uma mensagem para mim no Instagram, a gente tirando umas dúvidas. Então, a gente vai conversando e a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo com as pessoas também.
Mas estamos lá, estamos juntos. Que bom, Obrigado Johnson. pelo convite. Tá, muito obrigada a você também por compartilhar tanto conhecimento aqui para a gente. Oh. E hoje a gente falou sobre fundações. Johnson, como expert nessa área, trouxe para a gente vários insights sobre essa área, sobre patologias, sobre projetos, sobre a importância de se fazer uma boa engenharia. Então, se você está nos assistindo e ainda não segue o nosso canal, começa a seguir agora e encaminha esse vídeo a profissionais e colegas que vocês acham que vão ter interesse em assistir esse conteúdo. E eu quero agradecer a todos vocês e lembrar que toda quinta-feira tem um episódio novo no meu canal do YouTube e no Spotify. Quero agradecer a Deus por estar aqui proporcionando esse momento, nos dando sabedoria, nos dando força e conhecimento para a gente seguir adiante o nosso dia a dia. Obrigada a todos e até o próximo episódio.